Vamos falar de uma leitura quente e sensual para apimentar seu fim de semana? Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre a leitura de Mr. Joey, Redescobrindo o Amor, livro da Denília Carneiro, disponível lá na Amazon. Vocês podem ler pelo Kindle, comprando ou através do Kindle Unlimited. Vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. Aproveita e me conta aí, você é fã de romance hot? Já deixa aquele joinha. E quero mencionar que esse livro é para maiores de 18 anos, mas chega de enrolação e vamos lá começar. Preciso começar este vídeo contando que o que me chamou a atenção em Mr. Joey, Redescobrindo o Amor, foi a capa. Toca a capa aqui. Gente, eu amo essas capas que tem mulheres poderosas e eu estava aguardando ansiosamente essa leitura por conta da sua protagonista, que é a Manu. No começo do livro, a Manuela, ela tá saindo de um casamento que foi fadado ao fracasso, porque o casamento caiu naquele marasmo, sabe? As coisas estavam acontecendo sempre do mesmo jeito, o marido dela estava muito ocupado com o trabalho, não dava atenção pra ela e ela decidiu que não queria viver a vida daquele jeito, então acaba dando um ultimato para o Alberto, que é o ex-marido dela, e eles acabam se separando. 2 anos depois, a Manuela tá consolidada na área que ela trabalha, ela é uma psicóloga e ela tem um foco em relação de casais. E daí ela começa a perceber que algumas relações de casais, né, quando ela conversa com esses casais, estão caindo no mesmo marasmo que a relação dela estava caindo. E ela decide que ela precisa fazer alguma coisa para resolver esse problema, ela precisa ajudar esses casais, porque ela pode ajudar. E ela viu o que aconteceu com o casamento dela e não quer que isso aconteça com o casamento de outras pessoas. Daí ela cria o alter ego de Mr. Joey. Ela é uma terapeuta sexual que atende os maridos, porque ela percebe que a maioria das vezes o problema está nos maridos, que as mulheres tentam mais salvar a relação do que os caras. E daí ela cria esse alter ego dessa terapeuta sexual pra ajudar esses maridos. E aí, logo na primeira semana, o negócio já vai de vento em popa, um vai indicando pro outro, ela começa a ter muitos clientes. E pra desligar um pouquinho ali da vida, ela decide ir numa balada. Desde que ela se separou há 2 anos atrás, ela não tem esses relacionamentos nem esporádicos, porque ela ficou muito focada na carreira, ela ficou muito triste com a situação, com o fato de que o casamento não deu certo, né, porque ela tava esperando muito, ela gostava muito do marido dela, e ela ficou muito triste porque ele não teve essa força que ela teve pra tentar ali, driblar ali com a situação, e aí ela acabou se fechando ali no mundo só de trabalho. Mas aí ela decide chutar o pau da barraca, vai numa boate disposta a encontrar alguém e passar a noite, e ela encontra o Breno, e aí eles ficam juntos, só que ela vai embora, tipo, no final, e não quer saber de mais nada, não fala o nome, não deixa contato nem nada, só se apresenta como Joey. E aí o Breno, que fica louco pela mulher, acaba procurando quem é essa Joey e encontra o consultório dela. Ela só atende homens casados por motivos óbvios, tendo em vista que o que ela quer é salvar a relação das pessoas, né? E ele finge que é casado pra marcar uma consulta com ela, e daí quando ela chega lá, encontra o cara, e ela já ficou louca lá na noite que eles passaram juntos, então ela decide dar mais uma chance, ficar com ele mais algumas vezes, mas não espera que isso evolua pra nada mais profundo. O que não acontece, obviamente, evolui, e ela fica com medo, especialmente porque ela é mais velha do que o Breno há alguns anos, ela não sabe como é que essa relação vai funcionar, já que se o cara que era mais velho que ela, quase da idade dela, como marido, não funcionou bem, imagina um garotão, né? Ela não acredita que vai dar muito certo, mas ela decide dar uma chance porque ela sente no coração dela que ela precisa dar essa chance. E aí a gente vai conhecer a história do Breno. O Breno, ele vem de uma família que tem uma empresa muito consolidada no mercado, e o pai dele é louco para que ele assuma a diretoria da empresa, tendo em vista que o irmão mais velho dele já abdicou deste cargo completamente. O Breno não quer isso, ele gosta muito de ser massagista, por isso ele tem uma clínica de massagem com uma amiga, e ele adotou o nome de guerra de Leon para trabalhar nessa clínica e ninguém descobrir quem é a família dele. Mas ele faz as vontades do pai, porque o pai e a mãe não têm um casamento muito legal, a mãe dele sofre muito com essa relação, e ele quer que pelo menos, né, com relação aos filhos, a mãe dele seja feliz. Então ele segue ali os passos do pai, ele tá estudando administração, visando cuidar dessa empresa pra
a mãe dele ficar feliz, não por conta dele. E aí esses dois corações partidos, porém inteiros, não sei se vocês conseguem definir isso daí, se encontram e eles começam a se envolver. No princípio o relacionamento da Manu e do Breno é bem sexual, mas depois o sentimento começa a aparecer de forma bem gradativa. E sim, eles têm aquele relacionamento que é bem rápido, que as coisas acontecem de maneira muito rápida, mas a intensidade do casal e a forma como eles demonstram sentimentos, a gente como leitor consegue perceber que é bem verdadeira. E mesmo sendo uma coisa que acontece muito rápido, não é uma coisa que acontece em 3 meses, gente. A gente tem uma linha bem complexa da história da trama. A Denilha, ela conseguiu colocar pontos interessantes na história e as coisas, elas acontecem num tempo espaçado e ela só conta essas coisas. Então é interessante porque a gente sabe que teve alguns outros obstáculos no meio do caminho, mas ela foca nas coisas mais interessantes da história. Eu gostei muito também da construção porque os plot twists da trama, especialmente tem um plot twist muito, muito bom que eu fiquei meio embasbacada. Os plot twists da trama não são com relação a términos do casal protagonista, sabe? Tem muito esse costume de, vão terminar, vão... São com relação a outras situações da vida deles, da personalidade deles, que faz com que a trama tenha seus pontos altos e seus pontos baixos. Não tem nada daquela história da vilã que quer separar todo mundo e aquelas coisas, sabe? Isso não tem, não. Eu gostei muito do desenvolvimento da trama, a parte sensual é bem forte, tem muitas cenas hots, então pra quem curte, fica aí a dica. Eu gostei de como ela criou cenas diferentes também em diversas ocasiões, mas eu confesso que eu senti falta da Manu. Eu senti falta da personagem terapeuta sexual, dela atendendo as pessoas, dela consertando casamentos, assim. Inclusive, Denilha, se você quiser criar aí uns spin-offs de alguns atendimentos, seria bem interessante, porque foi um ponto que me pegou bastante no livro e que eu queria que tivesse tido mais. Não tirou o embelezamento da história, mas eu acho que se tivesse tido mais, seria ainda mais fiel ao que eu estava esperando da trama. Também tem relação com o que eu estava esperando, né, gente? E vocês sabem como é que essas coisas acontecem. Enfim, eu curti bastante a leitura. Durante a leitura encontrei alguns errinhos de revisão que eu já mandei pra autora e ela vai consertar, então fica a dica, se você encontra erros de revisão nos livros que você tá lendo, manda pros autores que às vezes eles consertam lá na Amazon. E eu me envolvi bastante com a história, fiquei bem curiosa, eu gostei como teve começo, meio e fim, como a gente tem personagens secundários ao redor da trama que tem suas próprias histórias contadas também, mas que não sobrepõem a história do nosso casal protagonista, que é a Manu e o Breno. A Manu, ela é uma personagem muito intensa, ela é relativamente jovem, tem 26 anos, mas ela já passou por muita coisa na vida e isso fez com que ela amadurecesse muito rápido. Então ela é muito prática, apesar dela trabalhar também bastante com o emocional, ela é muito prática nas decisões e nas coisas que ela faz, e eu achei isso bem interessante, encontrar essas personagens que pensam bastante antes de fazer algumas coisas, sabe? Mas me conta, você já leu algo da Denilha Carneiro ou ficou interessado pra ler Mr. Joyce? Me conta aqui nos comentários, a gente estende essa conversa pra lá. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e me segue nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!